A história se passa em uma mina no norte da França em 1856, onde um mineiro quebra uma parede e descobre uma caverna imensa, pensando que encontrou um filão de novos recursos minerais. Mas quando se vira para verificar seu canário, descobre que ele está de repente morto. É quando começa a perceber que algo está seriamente errado. Correndo contra o tempo, ele convoca todos porque no século XIX, os europeus achavam que canários traziam boa sorte. Os mineiros pedem ajuda ao seu chefe e ele começa a murmurar algumas palavras para algo que está segurando antes de acender uma vela e dirigir-se à caverna. De repente ele ouve um barulho estranho e olha para frente, apenas para vislumbrar uma garra sombria. Atordoado, ele derruba a vela e sai correndo, mas tropeça e cai, fazendo a caverna desabar completamente e prendendo todos lá dentro. Agora a mina está fechada, até que depois de 100 anos fechada, a mina está reaberta. E neste dia, um cara chamado Berthier aparece. Ele foi contratado para fazer algumas pesquisas profundas na mina. Berthier vai direto ao proprietário da mina e expõe o que deseja fazer. A princípio, o chefe não está muito entusiasmado com a ideia, mas Berthier lhe oferece um acordo que ele simplesmente não pode recusar, especialmente porque é uma quantia considerável. O chefe, embora hesitante, finalmente concorda e decide enviar alguns mineiros com Berthier para a segurança, mas é claro que ele cobra mais por isso. Logo, o grupo entra no elevador completamente inconsciente de que está a caminho de uma ida sem volta. Depois de descer 930 metros abaixo da terra, Berthier pega seu equipamento e acha que pode ter encontrado algo importante logo abaixo dele. Ele quer explodir este ponto com alguns explosivos, mas todos estão um pouco céticos. Ainda assim, não ficam muito envolvidos com isso. Seguindo a liderança de Roland, eles montam as bombas. Quando finalmente explodem, um enorme abismo sem fundo se abre à sua frente. Os mineiros veem isso e entram em pânico, recuando com medo. Roland está curioso sobre o que há lá embaixo que poderia valer todo esse transtorno, todo esse drama, mas Berthier não derrama detalhes. Como ninguém mais está se manifestando, ele decide tomar a dianteira após garantir que está seguro lá embaixo. Os mineiros o seguem, sentindo-se à vontade. Para sua surpresa, o espaço é enorme e as paredes lisas não parecem ter se formado naturalmente. Isso faz com que Roland pense naquela lenda arrepiante de há 100 anos atrás, quando um grupo de mineiros ficou preso na mina durante um acidente, e a equipe de resgate nunca encontrou um único corpo. A lenda é verdadeira. Eles podem realmente estar presos aqui. Ouvir isso apavora ainda mais a todos. Mas Berthier simplesmente entra nas profundezas da caverna sozinho, e quando os outros o alcançam, não há sinal dele. Agora há uma bifurcação no caminho e como eles não têm ideia de qual direção ele foi, Roland não tem escolha a não ser separá-los. Ele leva Miguel para a direita enquanto Louis e Santini seguem à esquerda. Os três andam e gritam o nome de Berthier, mas infelizmente não recebem resposta. Enquanto se preparam para avançar mais, Santini, o cara da frente, de repente para. Ele descobre um cadáver seco ali. Com o equipamento nele, é bastante claro que essa pessoa era um mineiro de 100 anos atrás. Assim como pensaram, os pobres mineiros estavam realmente presos aqui. Imediatamente, o ganancioso Louis começa a revirar o cadáver, esperando encontrar algum tesouro escondido. Em vez disso, encontra uma pedra estranhamente moldada na mão do homem morto e rapidamente a pega e começa a mastigar. Ele a coloca na boca, mas acaba sendo apenas uma pedra comum. Enquanto isso, Amir nota que as paredes de pedra próximas estão cobertas com escritos vermelhos, que parecem as últimas palavras deixadas por este mineiro antes de morrer. Depois de ler, os dois sentem um calafrio percorrer suas espinhas. Nesse momento, Louis faz uma brincadeira que quase os assusta até a morte. Assim que se acalmam, os três voltam para o cruzamento anterior, planejando se encontrar com Roland e os outros. Quando Amir e os outros chegam, Roland já encontrou Berthier. Berthier está tirando fotos da parede e aparentemente o que ele está procurando está bem atrás dela. Mas desta vez Roland não vai explodi-la até saber o que está dentro. Berthier acha que vai ser a maior descoberta de todas. Roland relutantemente concorda, mas eles decidem que deveriam sair logo só por precaução. Assim que pegam seu equipamento, Berthier aprova e Miguel começa a detonar. Quando a fumaça se dissipa, uma nova caverna aparece diante deles. Parece algum tipo de tumba antiga com estranhas esculturas por toda parte. Eles encontraram algumas colunas e atrás de uma porta de pedra havia um monte de esqueletos. No meio havia um caixão de pedra assustador que deixou todos arrepiados, como se algo estivesse prestes a sair rastejando. Roland instou Berthier a tirar algumas fotos rápidas e então todos correram. Mas quando chegaram à saída, perceberam que Polo havia derrubado um cavalo de mineração. Do nada, o cavalo começou a agir nervosamente, rompendo os laços e correndo para o escuro como se sentisse algum tipo de perigo. De repente, há um colapso na saída. O pobre Santini não tem tempo para se desviar e suas pernas ficam esmagadas. Mesmo que todos consigam resgatá-lo a tempo, suas pernas estão completamente arruinadas. Para piorar as coisas, o colapso bloqueou completamente a saída, o que significa que todos estão presos aqui.
Roland, bastante irritado, aponta o dedo para Berthier, dizendo que é toda a pesquisa estúpida dele que os colocou nessa confusão. Agora eles só podem tentar encontrar outro caminho para sair. Enquanto os outros cuidam dos ferimentos de Santini, Amir nota que está faltando Louise e Polo, então percebe que eles sumiram. Ele volta para aquela sala da tumba de antes e encontra os outros dois se preparando para abrir o caixão de pedra. Eles acham que há algo valioso dentro, mas Amir está preocupado com o perigo e diz que deveriam sair. Os outros dois, no entanto, estão apenas focados no dinheiro e Louise ainda diz a Amir para ajudá-los. Eles colocam toda a força, mas o caixão não se mexe. Justo quando os dois estão prestes a desistir, Amir vê uma forma hexagonal acima do caixão, e ele se lembra da pedra que pegou. Ele a coloca rapidamente no lugar espaçoso e surpreendentemente se encaixa perfeitamente. Com um pequeno giro, o caixão se abre. Os três levantam rapidamente a tampa do caixão e com certeza encontram um monte de tesouros valiosos dentro. O que não perceberam foi que uma força terrível foi liberada. Amir estava prestes a contar tudo aos outros, mas Louis não estava para brincadeiras. Ele imediatamente o silencia. Ele não estava interessado em compartilhar este tesouro com mais ninguém. Ele começa a ameaçá-lo dizendo para Amir não contar nada para os outros. Assim que terminam de dividir as joias e estão prestes a sair, algo assustador acontece. Uma garra de repente sai do caixão de pedra e um monstro esquelético começa a se levantar. Sentindo que algo estava errado, os dois se viram e correm em terror. Amir ouve gritos justo quando vê os dois correndo. Sentindo que algo está estranho, ele rapidamente os segue. Quando eles voltam com rostos apavorados, o homem pergunta o que está acontecendo, mas antes que possam dizer qualquer coisa, o monstro que persegue Polo alcança-o, mas quando os outros chegam, a besta já desapareceu, deixando apenas o corpo mutilado de Polo pendurado na parede de pedra. A visão horripilante choca a todos. Roland rapidamente se volta para Berthier e pergunta que coisa era aquela, mas Berthier não tem muitas respostas. Tudo o que sabe é que o sarcófago é realmente antigo, contém um deus, aqueles eram seus seguidores, e este lugar é como um altar para ele. Nesse momento, Louis se lembra que Santini está sozinho e machucado, preocupado com a segurança dele, que ainda está preso no lugar. Todos correm de volta e nesse instante eles ouvem um barulho estranho, mas está tudo escuro à sua frente, e eles não conseguem ver em nada. Ele tenta pegar a lâmpada de mineração próxima, mas não adianta. A única coisa que tem para investigar é a câmera de Berthier. Por um breve instante ele vislumbra uma figura que parece humana vindo em sua direção. O pânico se instala e ele rapidamente muda para a segunda lâmpada. Desta vez consegue ter uma visão clara do que vem em sua direção. A criatura humanoide agarra Santini justo quando Roland e os outros voltam correndo. Eles vislumbram o que está pegando Santini e o despedaçando brutalmente bem na frente deles. Em vez de ficarem assustados, o grupo está mais irritado do que qualquer outra coisa. Então eles atacam o monstro, mas ele desaparece na escuridão. O medo varre o grupo novamente e todos rapidamente se agrupam para decidir o que fazer a seguir. Berthier sugere que voltem à sala da tumba. Talvez a saída esteja escondida nas inscrições deixadas pelas pessoas que construíram este lugar. Deve ter sido construído pensando em uma saída, porque caso contrário todos estariam sem sorte. Todos estão apenas contando com Berthier para resolver isso. Eles logo se encontram de volta na sala da tumba, e Berthier começa a traduzir as inscrições nas colunas. Depois de desenterrar algumas pistas, eles se aprofundam na tumba. Antes que percebam, eles se deparam com um lugar que se parece com uma prisão. Mas as pessoas dentro não são prisioneiras, são sacrifícios destinados a algum monstro. As inscrições nas paredes revelam que este monstro é chamado de Devorador de Almas. De repente, um barulho quebra o silêncio. Atrás deles, o grupo continua avançando apenas para perceber que o interior se parece exatamente com o exterior. Mas Amir sente que está em algum lugar completamente diferente. Há um monte de sangue nas colunas de pedra, como se tivesse sido deixado ali há pouco. As trilhas de sangue vão até um buraco à sua frente. Berthier está liderando o caminho, com Amir logo atrás dele, totalmente alheio ao fato de que o sangue pertence ao cavalo que acabou de desaparecer. Enquanto todos do lado de fora estão distraídos, Berthier puxa rapidamente a alavanca e bate a porta de pedra com força. Acontece que ele sabe que o segredo para sair está escondido nesta caverna. Assim que as pessoas do lado de fora descobrem como escapar, não há como ele durar 3 segundos. Afinal, toda essa confusão é por causa dele, e tantos mineiros perderam suas vidas. Ele está apenas se protegendo. No momento, Roland e os outros estão tentando abrir essa enorme porta de pedra, achando que é o caminho para sair, mas é seriamente pesada demais. Mas logo Berthier avista uma saída na parede de pedra. Justo quando os dois estão se preparando para sair, Amir nota algo. Quando o corpo do cavalo começa a se mover, ele fica chocado e conta a Berthier sobre isso, totalmente alheio ao perigo que se aproxima. À medida que o corpo do cavalo se abre, eles percebem que o monstro está escondido dentro. Mas em vez de ficar com medo, Berthier fica ousado e se aproxima do monstro dizendo algumas coisas estranhas. Para a surpresa de todos, o monstro o abraça.
Para Berthier é um momento emocionante porque toda sua pesquisa foi sobre essa criatura, como aqueles crentes que estão totalmente apegados. Amir está tratando o monstro como uma espécie de deus, mas no próximo momento, Amir está tão apavorado que quer sair correndo. Ele percebe que o interruptor está quebrado, então só pode gritar por ajuda. Por sorte, com Roland e os outros se juntando, eles finalmente conseguem abrir a porta de pedra. Enquanto Amir sai, ele se lembra de pegar o caderno que deixou cair, pois só ele tem o caminho de saída dali. Nesse ponto, ele não consegue mais segurar e solta a verdade, dizendo que Berthier iniciou toda essa confusão, mas se Lois não tivesse sido tão ganancioso a ponto de querer abrir o caixão, nada disso teria acontecido. Eles pegaram as joias de dentro do caixão e tantas vidas poderiam ter sido salvas. Mas Louis, mesmo exposto, ainda está em negação. As joias em sua mochila contam uma história diferente. Furioso, Miguel dá um soco nele, mas Roland intervém para impedi-lo e diz a Louis que as joias não são mais dele, são para as famílias das pessoas que morreram. Neste ponto, Louis não tem escolha a não ser aceitá-lo. Amir acrescenta que sabe o caminho de saída e rapidamente começa a levar os três em direção à saída. Mal sabem eles que a porta de pedra simplesmente não pode manter o monstro preso. Amir está revisando as anotações que Berthier deixou para trás quando de repente ouve um barulho. Todos rapidamente desligam todas as luzes, tentando se esconder do ataque do monstro. Mas Louis acha que isso é inútil e liga a lâmpada de mineração, apenas para descobrir que o monstro está bem ao seu lado. Ao ver isso, Miguel corre com uma arma, mas o monstro corta sua garganta. Até Louis é arrastado para a escuridão. Apenas Roland e Amir conseguem escapar por pura sorte. Os dois rapidamente começam a se mover em busca da saída com base nas anotações, mas Amir não consegue evitar se abrir por culpa. Ele admite que também estava envolvido na abertura do caixão de pedra. Mas Roland lhe diz para não se culpar. O principal é encontrar uma saída. Quando finalmente chegam ao lugar que as anotações apontavam, percebem que não há saída, apenas ossos espalhados por toda parte. É claro que esses são os restos dos mineiros. Todos os seus esforços foram em vão e os dois apenas se sentam no chão, sentindo-se desolados. Em sua frustração, Amir lança o caderno longe. Roland pega o caderno do chão e acidentalmente encontra outra saída. Um poço vertical que os seguidores usam para jogar suas oferendas. Este poço deve levar direto à superfície e ambos se sentem esperançados sobre suas chances de escapar. Enquanto se preparam para sair, de repente o monstro arrasta Armin para um buraco profundo. Roland tenta desesperadamente salvá-lo, mas é tarde demais. Assistindo sua equipe ser eliminada uma por uma, ele não consegue mais se controlar. Mas depois de reunir forças, sabe que não tem escolha a não ser sair. Depois de muito tentar, Roland finalmente chega ao lugar que está procurando. Um lugar cheio de ossos e bem acima dele está a saída. Enquanto isso, Amir, que foi capturado, ainda não está morto. Quando ele volta à consciência, encontra-se em um lugar assustador e começa a caminhar cautelosamente. Ele avista uma luz vermelha à frente e decide segui-la. Ao se aproximar, encontra-se em uma caverna ainda maior com uma fogueira feita de ossos humanos queimando no centro. Sentado em uma cadeira de pedra está esse monstro, ainda segurando um Louis quase vivo. Vendo isso, Amir corre para implorar a criatura. Apenas deixe Louis em paz. E então Amir pergunta ao monstro o que realmente quer. O monstro responde de imediato, mas Amir não consegue entender direito. Do nada, o monstro decapita Louis e começa a se mover em direção a Amir, como se tentasse se comunicar. Devido ao fato de Amir ter usado a chave para abrir o caixão de pedra, o monstro agora exige a alma dele para se libertar. Em troca, Amir se tornaria o próximo devorador de almas. Ele finge que está a bordo com um acordo, mas por dentro está pronto para lutar. Quando o monstro o agarra, ele rapidamente o apunhala com a adaga que tem em mãos enquanto ele se contorce de dor. Ele então faz uma corrida desesperada por um túnel estreito e acaba nesse poço vertical. Por sorte, Roland ainda está lá e com sua ajuda, Amir consegue escalar. Mas o rugido do monstro está ficando mais alto e mais próximo. Ambos se apressam para subir o mais rápido que podem para evitar que ele os alcance. Ao longo do caminho, Roland deixa a última de suas explosões em uma fenda. A situação continua a piorar e quando não conseguem esticar o pavio por mais tempo, rapidamente conectam o detonador. Nesse instante, o monstro começa a subir também. Roland está pronto para explodir os explosivos, mas percebe que deixou a alavanca para trás. Depois de um momento de pânico, ele corre de volta para pegá-la antes que o monstro o alcance. Ele finalmente pega a alavanca, mas os nervos começam a afetá-lo e ele luta para acioná-la. O monstro se aproxima cada vez mais, mas no momento crucial, Roland desce para ajudar Amir. Com sorrisos de coragem, ambos detonam a bomba, e uma explosão monumental consome o monstro, marcando o fim da ameaça. E o filme termina com eles aparentemente morrendo na explosão junto com o monstro.